Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, minha gente. Bem-vinda, Ana Paula. Bem-vindo a todos. Nós estamos aqui com mais um link cenário para bater papo com a Ana Paula Goldbach, que é a nossa colunista convidada para este quadro, para esses temas, né? Abordagem da geopolítica brasileira e internacional. Obrigado por mais uma vez generosamente estar nos atendendo, Ana Paula. Eu sei que o que você tem de informação para se atualizar o tempo todo ocupa você mais do que você pode dar de atenção. Então, abrir um espaço na tua agenda para a gente é bastante interessante e eu fico muito grato que você consiga fazer isso conosco aqui no programa Jancenleiros. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acabei de ver que quem seria, né? Já que a gente acabou o programa anterior falando sobre a guerra de Israel com Hamas, e a gente vai começar por aí. Eu quero começar logo pelo fato mais recente. O que seria, ou melhor, a pessoa que seria a substituta do líder máximo do Hezbollah, morto no início do mês de outubro pelos ataques aéreos israelenses, acabou de ser morto também. E aí, eu fico pensando o seguinte... Hã? Já morreram 3. Ah, é? É. Quem foi o primeiro? Foi o Nasrallah. Como é que é o nome dele? Nasrallah. Eu falo Nasrallah. Talvez Nasrallah, é porque né? o R é aqui atrás. Ah. Aquele R tipo francês, né? Aham. Na verdade, teve um que ficou no trono só 3 dias. Então, eles... isso aí é rei morto, rei posto também, tá? Ou seja, se já estamos no segundo da sucessão, né? O terceiro morto já, e também na semana passada foi a morte do Sinwar, né? Que era considerado o chefe... Yahya Sinwar. Yahya Sinwar? Yahya Sinwar. De uma forma ou de outra, o que eu quero dizer, na verdade, é que tanto a liderança máxima do Hezbollah como a liderança do Hamas já foi morta. Eu entendo que, como você falou, rei morto é rei posto dentro dessa hierarquia deles, né? Tem vários preparados para tomar o lugar. Mas, de certa forma, isso não poderia encaminhar, ou não poderia significar uma proximidade do fim do conflito? O porquê que isso efetivamente não acontece, já que, pelo jeito, os bombardeios continuam, a investida por terra também segue a toda força. Por que o conflito não acaba com a morte dos líderes que, em tese, são os responsáveis efetivamente pelos ataques a Israel? Tá, vamos lá. Primeiro é que o líder maior do Hamas está no Catar, vivendo nababescamente. O líder máximo do Hamas está no Catar. Ou seja, então o Sinwar era só ele é um líder... uma eminência parda. Ele tem um histórico aí grande dentro do terrorismo, né? Ele ficou 20 anos preso em Israel por ter matado judeus e palestinos, inclusive. E ele foi trocado em 2000 e pouco. Ele foi um dos 1000 e pouquinhos que foram trocados por um soldado, que foi o Gilad Shalit. Gilad, eu sei o nome, o sobrenome eu não lembro. Inclusive, ele quase morreu quando ele estava preso, porque ele foi descoberto um tumor no cérebro dele. E aí ele foi tratado no Sinwar. Ele foi tratado em Israel, era um tumor, era um câncer. Ele foi operado, ele foi curado pelos médicos israelenses, continuou preso, e aí ele foi trocado por um único soldado que ficou mais de um ano preso, sequestrado lá em Gaza. Aliás, Gaza, naquele texto que você me passou, falou em autonomia, que eles brigam pela autonomia. Gaza tinha total autonomia desde 2005. Não tem agora, né, com o Hamas. Desde 2005 eles são autônomos, Israel não manda em nada de lá. Até o 6 de outubro de 2023, né, um ano atrás, um ano e um mês, eles tinham autonomia, mas o mundo... não é o que eles querem que saiba no mundo, né?
vamos lá falar sobre os líderes. Existe, sim, os líderes maiores. Esses líderes são pessoas que têm mais experiência, são mais antigos, mas eles estão sempre com uns 10 ou 15 treinados para assumir esses lugares. Não vão ter a experiência, não vão ter a conexão. Por exemplo, o Sinuar, uma das preocupações com a morte do Sinuar foi quem é que vai continuar fazendo as negociações em relação aos reféns, porque ele era a linha de conexão, ele era essa conexão, né, de negociação. E ele foi morto literalmente como um rato, né? Como ele era chamado, até fisicamente parece um rato, tal. Mas eles têm tanto Nasrallah, o corpo do irmão do Nasrallah foi reconhecido agora, já havia morrido, achava-se que não existia mais corpo, porque teria sido destroçado, né, quando explodiram o túnel que ele estava, mas acharam o corpo, então... Mas depois dele teve, não sei se foi antes ou dele ou depois, teve um que durou 3 dias, né? Eles estão, acho que agora, brigando para quem não vai pegar o posto. Israel foca muito nos líderes, ele quer acabar com eles sabem que acabando os líderes vai ter mais. Isso não impede que continue a guerra. Pois é, exatamente isso. É isso, exatamente. Desculpe te interromper, já te interrompendo. É isso que me causa espécie, porque se o problema está na eliminação dos líderes e os líderes têm 12, 13 substitutos na linha de sucessão, é um movimento que, ainda que tenha sido startado pelo 7 de outubro do ano passado, com a invasão do Hamas a Israel, isso não vai ter fim até que consiga morrer, porque se cada um começa a ter todo substituto, vai ter gente substituindo o tempo todo, não vai parar nunca. A previsão da guerra é até o final até 2026. Previsão dessa guerra. Como é que se faz a previsão de uma guerra? Eu não consigo entender isso. Na verdade, eu estou trazendo uma fonte, né? Eu acompanho muito Davi Almeuscani, ele que fala isso, que é a previsão lá dentro. Eles têm uma forma, eles sabem o que eles precisam eliminar, eles têm uma noção, sim, de quanto dura, de reações, ação e reação, e isso se não for mais, né? Porque o Irã entrando efetivamente na guerra, a coisa vai ficar bem mais difícil. Não seria até acabar os seus estoques de bala? Não acaba, eles produzem. Não, do lado israelense eu sei, estou falando do lado do Hezbollah e do Hamas. O Irã também produz. E eles têm ainda armamento que vem da China, que vem São eles que fornecem, da Rússia, né? Que vem. Por exemplo, em Gaza foi encontrado armamento norte-americano, porque foi roubado e contrabandeado do Egito pelos túneis para Gaza. Então isso não acaba. Eles têm meios, principalmente, se você prestar atenção no entorno de Israel, o que está acontecendo, por exemplo, hoje na Síria, Israel teve essa semana na Síria eliminando também um ponto-chave ali. Eles vão eliminando quem toma conta dos drones, quem toma conta do dinheiro, por mais que você tenha reposição, você vai minando as bases, é uma implosão de um prédio. Eu estava assistindo agora um vídeo que mostra a implosão de um prédio no Líbano, um prédio do Hezbollah, e é um ataque aéreo, só que o ataque aéreo ele não vai em cima do prédio, ele pega a base do prédio, o prédio ele implode. Então, eu vi também, eu vi essa cena. E você vai ver várias, a gente não sei nem se a gente viu a mesma, porque são vários prédios que são atacados da mesma forma, que são implodidos da mesma forma. Então, o que acontece? Israel, você fala assim, essa guerra não vai acabar nunca. Sabe quando ela pode acabar? Assim que o Hamas devolver os 101 reféns restantes. É condição sine qua non para Israel. E Israel não quer o território de Gaza. Israel não quer a Cisjordânia. Israel não tem interesse, inclusive, o domínio desses 2 territórios vai passar, pode ser para a ONU, apesar da ONU ser completamente inócua nessa região, vai passar para um grupo como é que chama? De países árabes, né? Os que apoiam Israel, depois eu explico isso mais à frente. Só que Israel não quer que Gaza nem a Cisjordânia voltem a ser israelenses. Não tem interesse nisso.
Israel não quer dominar o Líbano, Israel não quer dominar Damasco. Né? Agora... Inclusive Gaza, pelo que eu andei vendo, né, e lendo, Gaza em 67, ao final, em 67 não, perdão, por conta de 67, né, ao final da Guerra dos 6 Dias, Gaza foi tomada por Israel. Quando da assinatura do Acordo de Paz com o Egito, Gaza foi oferecido de volta para o Egito, que não quis o território, né? Eles mesmos, não, pode ficar com eles, não quero, não temos interesse. Eu, inclusive, falei isso naquela outra conversa nossa. Por que o Egito não quer? Porque ele sabe que ali é um local problemático, que os palestinos são um povo problemático. Hoje o Líbano está como está por causa dos palestinos. O próprio povo lá, o Hezbollah, o terrorismo chegou lá com os palestinos, que começaram a invadir. O Líbano era um país que era majoritariamente, inclusive, cristão e não muçulmano. Eu me lembro de eu pequena, eu jovem, sei lá, vendo Fantástico, quando a gente assistia Fantástico, né? Ou vendo o Jornal Nacional, que a guerra lá era cristão-muçulmana. Quando a OLP começa a se espalhar, quando tem essas guerras que eles tentam, que para eles é Israel ou é tudo ou é nada. Eles não querem que Israel exista. Israel, desde o início, concordou que existissem duas pátrias. Desde o início, todas as vezes que Israel tenta fazer um acordo, no dia seguinte, eles já descumprem o acordo, eles não aceitam. Você vai ver que todas essas guerras que teve, a guerra de 48, a guerra dos 6 dias, em 73, quer dizer, a guerra do Yom Kippur, todas as guerras que tiveram foram iniciadas após uma tentativa de paz, iniciadas pelos palestinos. Eu tenho um amigo que eu acho que nem quer mais ser meu amigo, que a gente sempre se deu bem, ele tem ascendência muçulmana, eu tenho ascendência judaica, e ele veio e fala assim, quando começou essa guerra: você não sabe que a minha família foi expulsa de casa pelos judeus? Porque quando houve a divisão, Israel e Palestina, os judeus que ficaram do lado da Palestina também foram expulsos de casa. Com uma pequena diferença, que o muçulmano que estava em Israel tinha a opção de ficar se quisesse. O judeu que estava lá, não. Eu tenho uma família, eu acho que eu falei também isso, que é a minha bisavó, tataravó, meus bisavós, tataravós vieram de lá. Em 1800 e blau, né? Então teve uma reunião de família essa semana e um primo fez parte da nossa árvore genealógica, que foi para os meus bisavós, tataravós, mas ligado à minha bisavó, porque era onde esse primo entrava na família que hoje está aqui no Brasil, que é parte dos meus bisavós. Então, a avó dele era prima de 1º grau do meu avô e veio para o Brasil. E ali a gente descobre que em Sfad, que é a cidade da Cabala, que está sendo altamente atacada por drones, por mísseis e tal, a minha tataravó foi uma das fundadoras de uma vila ali que foi queimada pelos árabes, que não existe mais. Hoje existe uma placa com o nome dos fundadores e está lá o nome da minha tataravó. Isso é em 1800. E alguma coisa e muito. Põe tempo nisso. Né? Então, só que se meu amigo fala que a casa dele foi queimada, foi expulso, porque infelizmente em todos os momentos existem os radicais e os não, né? Mas ali naquele momento, a minha família também foi. E eu não tinha essa informação na hora para dar para ele, eu só falei para ele que vocês tinham a opção de sair ou ficar, e a gente só tinha a opção de sair. E vocês queriam tudo, a gente além de ter a opção de sair, a única opção de sair, vocês ainda vieram avançar, atacar o que era para ser Israel. Israel tinha muito... No final, em 47, quando se fez a divisão, o Estado de Israel era bem menor do que o Estado da Palestina. E eles não aceitaram. Hoje, em Israel, tem 9 milhões de pessoas, 2 milhões e poucos são muçulmanos. São árabes israelenses que moram lá, estão felizes e que fazem o exército de Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah. Você vai conversar com uma muçulmana, uma árabe israelense, você pergunta para ela: você pode dirigir? Você pode ir à universidade? Você pode cantar na rua, que hoje no Irã não pode mais? Você pode mostrar seu cabelo? E aí ela não vai mostrar. Ela pode ou não mostrar o cabelo dela, se ela quiser. Né? Agora você chega em Gaza ou na Cisjordânia, na Judéia e Samária, na parte que tem território do Fatah,
que é a autoridade palestina. Eles são diferenciados, eles são brigados, inclusive. Eles são sunitas, né? Os dois são sunitas, os palestinos são sunitas. Os dois são sunitas. Tá. Xiita é o Hezbollah. Entendi. Mas estão unidos num acordo contra os judeus. A ideia deles, se você pegar o estatuto do Hamas, eles querem exterminar os judeus da face da terra. Não é território que eles querem. Não é só o monte do templo. Que eles construíram a mesquita em cima, e não é a mesquita mais sagrada deles, é a mais bonita. Al-Aqsa, que é a deles. Al-Aqsa é que é deles, né? Al-Aqsa é fora dali do monte. É fora do monte, exatamente. A ela deles mesmo cinza, é ela Al-Aqsa. Ela é de cúpula de prata, mas todo mundo acha que a cúpula de ouro é a mais bonita, então é a mais importante. Não é, Maomé estava na outra. Então nem é, só que ali é o monte do templo. E eles simplesmente construíram algo profanando o templo judaico, que foi o local onde Abraão ia fazer o sacrifício de Isaac para Deus, que para a gente é muito sagrado aquilo ali. E a gente, se você for lá, você vai pelas escavações arqueológicas, né? Você chega lá pelas escavações abaixo do monte, abaixo da mesquita deles. Lá no local mesmo. Lá no local onde haveria... Mesmo. O Muro das Lamentações, se você olhar, você vê o Muro das Lamentações, ali embaixo, os judeus rezando, e em cima do muro você vê a esplanada da mesquita. O muro, ele é um muro que protegia o templo. O que está atrás do muro? O templo. O que está acima do templo? A mesquita. A gente respeita, Israel respeita tanto, que a polícia toma conta para ninguém invadir o espaço deles. Mas eles não têm o menor respeito pelos nossos. Para eles é só eles, para eles é uma coisa assim, é um muçulmano no mundo. É contra o Ocidente, tá? Não é contra só os judeus. Começa contra os judeus, mas é contra os cristãos. É contra os ateus. É contra qualquer um que seja fiel a Allah. Inclusive, eu assisti um documentário essa semana, From the River to the Sea. From the River to the Sea. E assisti a estreia. Achei espetacular, inclusive, extremamente bem produzido, muito esclarecedor. Muito imparcial, porque quem fez é imparcial. Exatamente. A imparcialidade me chamou a atenção. Mas, não obstante a imparcialidade, é inevitável perceber que, diante do que eles apresentam no documentário e do que você está me dizendo agora, toda essa grita por um cessar-fogo, toda essa grita por um acordo de paz, coisa parecida, que não toque efetivamente nas questões que foram levantadas exatamente pelo documentário e que você está expondo agora, nada mais é do que um discurso retórico e, na verdade, uma narrativa totalmente hipócrita, que é só para jogar para a torcida. Porque quem tem intenção efetiva de um cessar-fogo e de um acordo de paz precisará trazer para a mesa de debate, de discussão, de conversa, as questões que efetivamente geram esse conflito. Enquanto estiver só gritando pelo cessar-fogo, sem trazer para a realidade, para a mesa de negociação, o fato dos reféns, sem trazer para a mesa de negociação a realidade da ideologia de extermínio e antisionista, nós vamos ficar chovendo no molhado, porque o tempo todo cessa fogo agora, abre fogo de novo daqui a 5 minutos, quando tudo tiver baixado a guarda, eles voltam a fazer a mesma coisa que fizeram, por exemplo, no dia 7 de outubro. Ou eu estou sendo muito cruel com as suas excelências que estão aí gritando e bravatando do cessar-fogo e, na verdade, não fazem nada de efetivo? Eu ainda não ouvi eu não ouvi durante 12 meses alguém pedir cessar-fogo para o Hezbollah. É engraçado isso, né? Você está falando, a gente fala do From the River to the Sea, pensando em Gaza. Condição sine qua non, a gente para se vocês devolverem os nossos reféns. Eles querem que Israel saia. Israel falou assim, agora eu não saio mais, porque se eu te der um cessar-fogo de 2 semanas, vocês vão se rearmar. Porque eles querem um cessar-fogo blindando tudo, que Israel pare de olhar para lá e que eles tenham a liberdade de receber armamento de novo. É isso que eles querem. Uma das coisas que falaram com a morte do Sinwar é que talvez tenha acabado
a geração de doutrinação das crianças. Porque as crianças lá são doutrinadas a odiar os judeus. Então você vai ter os palestinos de Gaza que estão pedindo, pelo amor de Deus, para Israel continuar, eles não aguentam ser dominados pelo Hamas e sofrer o que eles sofrem na mão do Hamas. E tem outros que já nascem querendo virar homem-bomba. Tá? Então, existe eu vi essa coisa acontecer quando eu morei em Israel, de ter pessoas realmente... Mas eu morei numa época de paz, tá? Em 1985. Eu vi muito mais paz do que eu vi coisas ruins. E não tinha ainda o Sinuar, não tinha o Hamas dessa forma. Eu acho que nem tinha o Hamas em 1985, ainda era o OLP, né? Não tinha o Hamas. Era o Yasser Arafat. Mas não tinha nem Hamas. Daí saiu o Fatah, depois do Fatah que veio o Hamas. Eu não sou muito boa de cronologia, mas assim, o que eu falo mais são das minhas experiências de vida. Eu não sou... A Ana Paula não é uma pessoa estudiosa do assunto, mas ela vive esse assunto. Então, por isso que a Ana Paula sabe muita coisa. Então, a gente precisa acompanhar. Eu estou com família lá, eu passo o dia inteiro olhando aonde passou drone, bomba, onde acendeu sirene, né? O tempo todo, quando a guerra estava acontecendo para o mundo, em Gaza, no norte, estava acontecendo uma guerra quase que unilateral do Hezbollah contra Israel. Israel só ia atacar um ponto, não sei o quê. Hoje, ninguém sabe, mas Israel está com o norte evacuado, virou uma área fantasma. Uma área fantasma. Quase 80 mil israelenses. Você havia dito isso também. São quase 80 mil israelenses. E continua diariamente, porque aí é que está o armamento do Hamas. Às vezes são armas, quando começaram, tinha gente que falou assim, não vou te dar dinheiro, eu vou te dar material. Não davam encanamentos para eles refazerem a linha de distribuição de água, eles pegavam esses canos e transformavam em mísseis. O Hezbollah tem míssil moderno, tem drone teleguiado, que voa baixinho para não ser detectado. Pelo radar, é verdade. Eles têm os antitanques, eles têm coisas que o Iron Dome, que é um dos sistemas, não consegue pegar. Agora, eles focam, às vezes eles querem atacar deixa eu mostrar para o lado de cá, Haifa, né? E eles, ontem, você via assim, Haifa é onde tem o porto principal, você tem Ashdod, você tem Haifa, e é no norte de Israel, ou Tel Aviv. Eles querem um ponto ou uma base que esteja mais perto do litoral. Você começa a ver um monte de sirenes tocando perto do lago Kinneret, e uma aqui, ou duas aqui. Quer dizer, eles viram todo o setor de defesa de Israel para um lado para atacar do outro. Eles têm uma outra estrutura e está acontecendo. Aí, quando Israel chega, você só vê na televisão os ataques no Líbano. Mas você não vê um ataque que eles fizeram. Mas não morreu israelense. Tiveram feridos, tiveram mortos, pouquinhos. Por quê? Porque Israel se preocupa muito mais em defender seu povo. Israel não coloca os mísseis embaixo dos prédios, como o Hezbollah fez. Tanto que atacaram agora uma base naval, né? Não existe arma embaixo de lugar algum onde acabe utilizando escudo humano, por exemplo. Não se usa escudo humano jamais. Israel não vai usar escudo humano jamais. Aliás, o uso de escudo humano não é considerado crime de guerra? O uso de escudo humano é considerado crime de guerra. Botar arsenal em escolas e hospitais é considerado crime de guerra. Mas tudo bem, a ONU fecha os olhos para isso. O pessoal lá na Europa também, né? Aquele conselho... o Tribunal de Haia, você diz. O Tribunal de Haia fecha os olhos para isso. Ninguém vai acusar o que eles estão cometendo crime. Ontem eu li o seguinte... que os libaneses reclamaram que Israel, quando avisa, em alguns ataques, ele avisa com antecedência, muita, outros eles têm 10 a 15 minutos. Aí você para pensar, vem cá, a Rússia avisava os ucranianos 5 minutos antes que fosse, que ela vai atacar aquele prédio, porque é preciso. Eles não saem atirando em tudo quanto é lugar, é naquele prédio, é naquele apartamento, é naquela casa. É naquele carro. É porque tem mapeado, né, o lugar onde eles têm os seus arsenais, né, guardados. Né? Por exemplo, o hospital que eles pediram para evacuar, eles deram mais de um dia,
E ele falou assim, 500 metros no entorno desse hospital, a gente precisa. Qual país que entra numa guerra e avisa, sai que eu vou te atacar? E aí a gente falou, eles só deram 15 minutos pra gente sair. Ué, se você estivesse lá na Ucrânia, você tinha morrido. Se você estivesse no Sudão, você tinha morrido. Se você estivesse na China, lá, os uigures, sei lá, que eles matam a Turquia acabando com os curdos, na guerra lá na Índia, com o Paquistão, tal, essa briga com os muçulmanos também. Ninguém dá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para você pegar as suas coisas pessoais e sair de casa. Então, Israel cumpre leis de guerra, ele é preocupado em atacar os pontos importantes. Israel quer a paz, ele não quer. Ele fala: se eu baixar as armas, eu acabo. Eu tenho que acabar com eles primeiro. Agora, tem uma coisa que é pior do que aquele ponto do Oriente Médio. É o que a mídia mundial fez e os países que apoiam o Irã fizeram. Ontem teve um judeu em Porto Alegre que foi atacado por 2 neonazistas, acho que era, não sei se islâmicos ou só neonazistas, mas o antissemitismo está muito grande. Eles atacaram com barras de madeira toda cheia de prego. Só que o judeu tinha um canivete e provavelmente devia saber lutar, porque ele matou os 2. Chegou na delegacia, delegado porque eu não sei se você conhece, vamos lá, minhas aulas de direito penal, se eu ainda lembro alguma coisa. Acontece o crime vai para a delegacia, o delegado manda investigar, e aí, se ele achar que houve crime, ele manda para o Ministério Público para fazer a denúncia. Para oferecer a denúncia. Ali mesmo ele já extinguiu, porque estava caracterizado nitidamente legítima defesa. Então, mas você vê no Globo que o judeu matou duas pessoas. Ele não conta o contrário. Ele não conta que um judeu foi atacado e se defendeu. Ele conta que o judeu matou. E aí você vai nas universidades, os jovens, principalmente, que eles criaram no mundo todo, que apoiam o Hamas, você vai ver, e a pessoa fala e ela não quer ouvir o outro lado, porque às vezes você ouve uma informação primeiro, pode ser a informação mais errada do mundo, mas ela chega para você de uma forma que te toca, que você não admite que te provem que essa informação ela é errada. Você dá o direito de pensar e raciocinar e de você escolher qual das 2 informações você vai ter como a verdadeira. Porque, na verdade, o que estabelece a tua reação a determinada circunstância, ou a proposta que se faz, ou a ideologia, é a sensação que lhe causa, né? Muito mais do que a verdade que se apresenta. Você fica sempre com a sensação, e essa sensação é gerada o tempo todo do coitado, do pobrezinho, né? Do monstro que estava com canivete, que matou os 2 neonazistas que tentaram matá-lo com paus judeu, e prego, né? Então, que foi chamado de seu judeuzinho na hora que ele estava sendo atacado. Dessa forma mesmo. Agora, e aí, só completando sobre isso que eles fizeram no mundo, então o Hamas não vai acabar. Isso não aconteceu com o Hezbollah, porque as pessoas já assumiram o Hamas, né, como causa própria. O From the River to the Sea, que eles não sabem nem que river, muito menos que sea, que é o rio e o mar. Que rio é esse, que mar é esse, eles não sabem dizer. Não sabem. Você falou da Palestina, que a identidade palestina. A identidade palestina, os meus bisavós, nasceram num lugar chamado Palestina, que nunca foi que sempre foi protetorado de outra colônia de outro lugar. Foi um domínio romano, quando a Roma invadiu a Palestina, ali. Né? Quando criou aquele terreno. Assim, para quem não assistiu nossa outra conversa, a história Roma invade ali, domina os judeus, ali tinham as 12 tribos, era a terra de Judá, terra de Israel, né? E eles, para subjugar o povo judeu, botaram o nome do pior inimigo dos judeus até então, que eram os filisteus, com PH. Filistine. Filistine, ou Filisteia, é português, né? Mas eu acho que é mais para Filistine. Que esse povo filisteu era um povo branco e europeu. Essa é a identidade palestina. E ali não tinham muçulmanos ainda. Quando, na expansão otomana, quando eles dominam e ganham dos romanos, e aí eles chegam numa terra chamada Filistine, que era dos romanos,
e não de um governo da Palestina. Não existia a Palestina, existia um governo romano que deu o nome daquele estado de Palestina. Eles tomam conta daquele lugar e aí chegam os otomanos. E chegam os muçulmanos. E ali sempre tiveram judeus. Com os romanos, quando você perde uma guerra, muitos ficam e muitos são expulsos e se espalham. Com os otomanos, muitos ficaram e muitos foram expulsos. E muitos fugiram, né? Contanto que é uma das entradas na Europa dos judeus é com a expansão otomana pelo norte da África, depois que eles entram, sobem o norte da África e entram na Europa pela Península Ibérica. Então vão ser aqueles judeus que têm aquela fisionomia, são os faradim, né? Os sefaraditas, em português. Tem aquela fisionomia bem igual à árabe. Você tem um judeu que tem uma fisionomia árabe, que ele está na Espanha, Portugal, França, Holanda, que ele entrou pela Península Ibérica e subiu. E você tem o judeu que subiu e entrou na Europa pela Europa Oriental e foi para a Rússia, que acabou tendo essa aparência igual a minha de barata descascada, né? Branca, não, barata descascada. Mas branco, sem cor, né? Tem essa coisa mais ocidental mesmo, essa carinha mais ocidental, inclusive em termos de costumes. Mas não religião. A religião sempre foi igual, o dia de reza, os horários, a leitura das rezas são rigorosamente iguais, isso não mudou de um lado para o outro, mas... E aí os otomanos ficam, e daí eles são dominados. Aí vem os britânicos, que assumem aquilo ali. Chegaram num lugar chamado Palestina, que era dos romanos, que depois eram dos otomanos, que passou a ser... Mas que sempre teve judeu, desde antes dos muçulmanos chegarem ali. E chegam... E muitos judeus. E aí entra a minha família, que antes ainda da Primeira Guerra, né, antes ainda de tudo, porque em 1900 e pouco os judeus começam a voltar. Eles vão para a Europa, mas o sonho deles é voltar para a Terra Prometida. E eles chegam ali e vão comprando terras, porque quem vem da Europa, quando você sai fugido, você sai sem nada. E quando não é o primeiro movimento, né, que acontece na história dos judeus, né? De retorno, a gente retornou do Egito, da escravidão do Egito. Da Babilônia. Da Babilônia. Então, assim, são 1000 histórias que tiram os judeus e eles voltam, eles voltam. Porque o povo originário dali são os judeus. Mas a gente aprendeu a conviver com os outros e a gente não se incomoda de dividir. Desde que nos respeitem. A gente não quer matar os palestinos, a gente quer matar os terroristas. Como nós já estamos aí conversando há 37 minutos, a gente precisa se encaminhar para o final. Eu queria te dizer o seguinte, o Alexandre Garcia soltou um vídeo, se não hoje, mas essa semana, com certeza, falando que essa reunião do BRICS com os países que fazem parte dele, e no momento em que está o mundo, é quase que uma reunião inócua, né? Porque vai se reunir para ficar falando mal da guerra, tendo o Irã como um dos seus membros, né, dentro do BRICS. Quer dizer, é um movimento de um grupo de países que vai perder o sentido total da sua realização, ainda mais com a ausência do próprio presidente Lula, que nem vai para o evento por conta do tombo. Nem foi. Que tomou, nem foi, né? Para o próprio tombo que tomou. Não é mais do mesmo, de novo, que a gente está vendo, está percebendo por aí, essa gente tentando fazer somente firula, jogando para a torcida, que eu não vejo nada de efetivo. O BRICS, na verdade, é uma coisa mais econômica, né? É um domínio econômico que eles querem assumir no mundo. Em relação a Israel, nossa, tem tanta coisa de atualidades que a gente não falou, né? Dos países que apoiam Israel e tal, que aí você foi falando do Irã e do BRICS. Eles não... Ali vai se falar? Vai, mas a Rússia não tem interesse em se meter nessa guerra. Não vai. Não vai. Ela tem, por incrível que pareça, ela tem um bom relacionamento com Israel, principalmente econômico. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia. Né? Os dois têm relacionamento bom com Israel. E ele já está cheio de problema para resolver lá, né? Já está cheio de problema. Então eu vejo o BRICS não como alguma coisa que vai piorar o problema de Israel. Tá? O Irã ali, ele pode até pedir socorro ou pedir apoio, né? Mas Israel vai ter o apoio da OTAN.
O Irã já ameaçou Chipre. Chipre faz parte tá ali na Europa, né? Já é OTAN. Então, não tem... porque se Chipre ajudar a usar as bases dele para enviar aviões para o Líbano ou contra o Irã e tal, então a guerra mundial está instalada, né? A China vai ficar falando de Taiwan, cada um vai falar dos seus problemas, a Rússia vai falar da Ucrânia, eles vão ficar lá igual Mariquinha e Maricota, aí vão falar aí vão entrar na área econômica para falar do dinheiro unificado, é um dinheiro para fugir do dólar e tal. E por isso que o Lula não foi, né? Porque o Biden não quer que ele tire foto com o Putin. Então, o Lula é o único ocidental. Eles estão contra o mundo ocidental e o Lula está lá. E cada vez mais fica claro que a nossa geopolítica continua sendo um movimento de peça de xadrez, onde, na prática, todo mundo quer se comer independente de ser do seu próprio time, né? É um troço em que nada se resolve efetivamente como bloco, que eu quero dizer, né? É um bloco que já está fadado a ser solúvel pela incongruência dos interesses mútuos. Eles, na verdade, se conflitam internamente. Então, não vejo grande vantagem, parece que é um grupo fadado a uma diluição rápida demais. Ana Paula, nós vamos fazer o seguinte, vamos guardar esses outros temas que a gente tem para conversar para o nosso próximo bate-papo, inclusive porque eu gostaria muito da gente falar sobre a questão exatamente que foi puxada pelo documentário do From the River to the Sea. Onde um dos depoimentos é dado pelo filho de um dos líderes do Hamas, que vive, se eu não me engano, em Israel e trabalha para o governo israelense, dando informações exatamente do que é que aconteceu lá dentro. Ele faz um depoimento impressionante, de muita coragem, inclusive, né? De muita coragem. Ele fez livro, ele tem dado bastante palestra. Impressionante. Ele mostra que quando você conhece a realidade de Israel, você entende qual país quer a paz de verdade, qual país aceita a convivência, a coexistência. Eu quero comentar isso com você semana que vem. Errado, mas entra isso. A gente vai falar sobre atualidades e eu falo sobre... A gente chama ele do filho do Hamas. Né? Ele se chama, ele pegou esse codinome. A gente vai conversar, a gente coloca esse próximo assunto, a gente fala sobre as atualidades de Israel e inclui ele. Essa semana eu tomei um banho de documentário de tudo que é jeito para tentar tirar essa defasagem entre mim e você, para tentar fazer com que o nosso bate-papo seja um bate-papo com maior conhecimento de causa, e acho que a gente consegue estabelecer uma linha boa. Vamos ver o que vai acontecer aí. Essa semana, inclusive, a gente viu a Argentina ocupando um lugar de proeminência na América Latina, nesse momento, inclusive em relação à guerra de Israel e Hamas. Aplausos ao Milei. Quero trazer. Olha, fiquei impressionado. A gente está ficando efetivamente no fim da fila, viu? Viu a carta que ele mandou para todos os representantes dele no mundo? Vi. É exatamente esse comportamento que eu estou querendo que a gente converse semana que vem. Obrigadíssimo, grande abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Link Cenário. Obrigado, Ana Paula. Dá um abraço à família toda aí. Tchau. Obrigada para você também. Tchau.